Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos para mais uma aula e talvez essa seja a última ou a penúltima aula do nosso treinamento Meu Ministério, tá? Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, já peço que você deixe o like. Por quê? Porque essa aula é uma aula aberta e ela fica aberta durante um período. Depois ela é fechada só para os alunos, tá? Essa aula faz parte do último módulo do treinamento Meu Ministério. Então, se você assistiu essa aula, procura a playlist no canal aqui, Ministério em Fúria. E se você se interessar, eu também vou deixar o link do treinamento aqui. Para quem é esse treinamento? Pastores, líderes eclesiásticos, filhos de pastor, pessoas que são crentes há muito tempo, tá? Nós te convido a conhecer o canal Ministério em Fúria e também conhecer o treinamento, onde nesse treinamento nós fazemos, assim como nesse canal, um paralelo entre vivência cristã e terapia, tá? Sou uma terapeuta familiar sistêmica e os meus atendimentos são majoritariamente pessoas do meio evangélico ou de liderança, pastores, líderes que às vezes não encontram certas respostas porque estão buscando resposta em um lugar e de repente você até tem uma parte da resposta, mas aqui você acha uma outra partezinha também. Bom, a aula de hoje é uma aula pesada. Eu até já vou avisar que talvez essa aula fique longa, talvez eu não consiga concluir o assunto, porque quando nós lidamos com pessoas dentro de uma igreja, não é incomum nós escutarmos ou conhecermos histórias de pessoas que elas caem da fé, tá? E elas caem da fé por um motivo específico. Alguma coisa eles esperavam de Deus, ou eles esperavam de Deus e eles não receberam. Então, é um parente que estava com câncer e eles oraram e jejuaram e fizeram campanha, e aí vem as profetadas dizendo que tudo vai dar certo, que tudo vai ficar bem, que vai ser curado, e aí nada acontece, esse parente morre. Então, às vezes é a esposa que morre, ou é o filhinho pequeno que morre, e a família fica abalada, e alguém da família, se não a família toda, cai da fé, sai da igreja e coisas assim. Um outro caso é quando você encontra pessoas que a família até é da igreja, mas ele começa a crescer, ele vai crescendo na igreja com uma base fraca, vamos dizer assim, e de repente ele começa a olhar, geralmente adolescentes, jovens, né? Eles começam a olhar para o mundo e começam a ver que no mundo tem um monte de porcaria, um monte de sofrimento. Então, por que Deus permite essas guerras? Por que Deus permite a fome? Por que Deus permite isso? Por que Deus permite aquilo? Olha a pergunta, a audácia da pessoa. Por que Deus permite? E às vezes até conclui, peraí, mas se todas essas desgraças existem, se Deus é amor, se Deus é dono do ouro e da prata, por que existe pobreza? Por que existe assassinato? Vamos fazer o seguinte, então? Já sei, acho que Deus não existe. Porque onde que Deus estava? Um outro caso é de pessoas que passaram por uma infância ou por uma juventude turbulenta, sofreram abusos, sejam físicos, sejam emocionais, abuso sexual, e muitas vezes a criança cresce com essa raiva, com esse ódio dentro deles e sempre se perguntando onde Deus estava. E adivinha, geralmente os pais eram da igreja, então os pais oram por todo mundo, colaboram na igreja, estão de vários dias da semana, vão para a igreja, falam do amor de Deus, mas essa criança agora, ela cresce e não se sente amada por Deus, por quê? Porque Deus não protegeu ela daquele abuso. Então, tá vendo? Estou citando aqui alguns exemplos, algumas situações onde as pessoas elas vão argumentar isso. Onde estava Deus? Será que Deus existe? E aí, vamos parar para pensar, fazer uma análise fria, certo? Deus é dono do ouro e da prata, Deus é o Deus, criador, Deus é o Deus do amor, tá, ok. E aí eu te pergunto, será que Deus não vê todas essas mazelas que essas pessoas passam? Um caso que eu sempre cito é o caso da ministra Damares, porque ficou público o caso dela, que ela sofreu abuso dentro da igreja, e parece
da forma como ela conta, parece que ninguém vê as coisas que acontecem. Geralmente, abuso sexual, ninguém vê mesmo. Por que ninguém vê? Porque quem deveria ver não está prestando atenção. Mas a pergunta é, se você for analisar friamente os argumentos, friamente não, né? Se você for analisar os argumentos dessas pessoas, parece ter sentido. Parece ter sentido. Porque agora nós estamos passando por uma guerra, né? Tem a guerra da Ucrânia, a guerra no Israel e da Palestina ali contra o Hamas. E tem gente recebendo vídeos assim de atrocidades. Deus não vê isso? Se Deus é Deus, por que Deus não para isso? Muito simples. Vamos à explicação, então. Esse, inclusive, era um dos questionamentos que tinha dentro de mim. Por quê? Porque eu, nascida e crescida dentro da igreja, tinha parentes meus que usavam droga, que tinha problemas na sexualidade, tinha problemas de desvirtuação de caráter e coisas assim. Eu perguntava, poxa vida, mas a pessoa, o pai, a mãe, né, eles estão ali na igreja servindo, por que Deus não livrou, então, essa criança, esse filho desse meu parente, que estava servindo na igreja, não livrou disso daí? Se você assistiu todo o meu curso, você vai entender o que eu estou falando, tá? E se você está aqui no YouTube e não conseguiu entender, então eu te convido a entrar no treinamento, tá? O que acontece? As pessoas... Se você assistiu o curso, eu espero que você tenha entendido que existe um modus operandi. O viver aqui na Terra, uma família saudável, um indivíduo saudável emocionalmente, fisicamente e espiritualmente, demanda a obediência, a observância de certas regras. Quando nós pegamos a Bíblia é um livro de promessas, só que nenhuma promessa vem sem uma condicional antes, tá? Então já começa por aí. Para você ter essa proteção, para você ter essa provisão de Deus, para você ter as promessas de Deus, você vai precisar de uma obediência, tá? Beleza, mas os meus pais, eu sofri abuso na igreja e meus pais estavam obedecendo a Deus. Será que eles estavam mesmo? Tá? Aí é que tá. Por isso é que eu criei esse curso, esse treinamento. Porque muitas vezes, eclesiasticamente falando, parece que os pais estão fazendo tudo certo. Parece que nós estamos fazendo tudo certo. Mas, quando nós olhamos sistemicamente, nós estamos falhando. E é nessas falhas sistêmicas que nós abrimos a possibilidade para essas coisas acontecerem, tá? Então, muitas vezes tem pessoas que elas têm um ciclo de ganhos e perdas. Então, uma hora ela tá morando bem, tem um carro legal, os filhos estão comendo bem. Daqui a pouco acontece alguma coisa na vida deles que as finanças murcham. E aí passa por esse período de perrengue, tem que vender o carro bom, comprar um carro ruim ou ficar andando a pé. A casa, tem que vender a casa que estava pagando para morar de aluguel numa casa menor. E aí, beleza, passa aquela crise, aquela turbulência, daqui a pouco eles voltam a prosperar de novo, volta ao padrão de vida anterior. Só que isso é cíclico. E aí é cíclico por quê? Deus não vê? Será que eles estão fazendo alguma coisa? Claro que para alguns fundamentalistas, muitas vezes, né? O que você está fazendo de errado? Não longe, leia a história de Jó, né? Jó, que era um homem bom, que se desviava do mal, e aí ele é acometido de todas aquelas provas. E os amigos vão lá e perguntar para ele, o que você fez de errado? Qual o pecado que você cometeu para que Deus permitisse que isso acontecesse? Claro que Jó é um exemplo de fé, de persistência, de paciência e de resiliência, mas na vida, muitas vezes nós escolhemos esses caminhos onde nós vamos fracassar de tempos em tempos, e é uma escolha inconsciente. Por quê? Porque nós ainda não entendemos
como que o nosso emocional funciona. Como que o nosso emocional gera essas necessidades de desgraças para que eu tenha o mínimo de atenção, de significância, de pertencimento, ou então eu não tenho autorização para ser aquilo tudo que eu quero ser, para ter tudo aquilo que eu quero ter, ou que eu posso ter, e por eu não ter essa autorização por conta da culpa, porque Deus que me livre. Então, vamos voltar ao exemplo lá do cara, a pessoa, a família que tem esses altos e baixos no financeiro. Então, são pessoas que muitas vezes você vai ver, são pessoas boas, são pessoas generosas, são pessoas que se importam com o próximo, só que eles têm essa montanha-russa financeira. Uma hora tá muito bem, outra hora tá mal. Uma hora tá muito bem, outra hora tá mal. Por que que isso acontece? Justamente por causa, às vezes, da bondade, porque essa bondade, ela tem um ganho por trás. Não é uma bondade espontânea, não é uma bondade, não estou dizendo que essa pessoa faz isso de maldade, entendeu? Eu dou, eu compartilho, eu distribuo cesta básica só para me aparecer, mas eu não gosto disso. Não é essa a questão. A questão é que, enquanto essa pessoa está doando, porque muitas vezes ela doa de uma forma doentia. Por quê? Ela doa porque ela sente culpa. Porque Deus que me livre. Eu sempre aprendi que para eu ganhar o reino de Deus, eu tenho que ser uma pessoa humilde. E aí ela começa uns questionamentos internos, e muitas vezes inconscientes. Violeta, isso é possível? É possível. Na terapia, eu canso de ver isso. Aliás, é o problema das pessoas. Ela tem uma culpa. Por quê? Porque ela sempre aprendeu que para ela ganhar o reino dos céus, ela precisa ser humilde. E para ela ser humilde, no conceito dela, lá da infância, ser humilde era não ter dinheiro. Ser humilde era ser pobre. Ser humilde era ser miserável. Você não tá vendo? Olha, Jesus nasceu numa manjedoura. Ele poderia ter nascido na melhor maternidade da época, mas não, ele nasceu numa manjedoura. Você tem que ser igual a Jesus. Gente, oi? Então, atrás dessa falha, atrás dessa quebra financeira, existe uma necessidade. Então, qual que é a necessidade? Será que eu tenho uma necessidade de ser visto? Será que eu tenho uma necessidade de agradar a Deus num ponto onde eu preciso estar sempre em mazelas, eu preciso sempre estar miserável para que Deus me veja, para que eu seja merecedor da visão, do amor, da atenção de Deus? E às vezes não é nem de Deus, às vezes é a atenção dos outros. Porque toda vez que a pessoa, um exemplo, pessoas que estão sempre enfrentando problemas. Então, uma hora ela tá doente, outra hora bate o carro e dá PT, outra hora pega fogo na casa dela. Não é possível, gente. É muita desgraça num lugar só. E quando você olha para a vida da pessoa, ela tem uma vida, como que era que chamava no direito? Ilibada. Ela não tem nada que desabone ela. Será que não tem? Sabe o que é pior? O que desabona é o que está dentro dela. Por quê? Porque ela não se sente pertencente, ela não se sente vista, ela não se sente valorizada, ou essa criança interna dela não se sentiu assim. E aí o que acontece? Ela vai abrindo portas seguidas para que tudo dê errado, de uma forma ou de outra. Por quê? Toda vez que ela dá errado na vida, ou que ela fica doente, ou que ela bate o carro, dá PT. Teve uma pessoa que o carro dá PT, assim, não sobra nada, e a pessoa sai andando de dentro do carro. Por quê? Aí você fala assim, nossa, mas ela não merecia isso. Meu Deus, que dó. Ou então pior, nós, né, estamos numa comunidade cristã aqui, evangélica. Qual que é é o capeta que tá te retalhando. É o diabo que fez isso. Isso aí é olho de inveja, isso é uma obra de feitiçaria que lançaram contra você. Muitas vezes não é. É só a necessidade da pessoa ser vista. Porque toda vez que isso acontece e ela sai ilesa daquilo, todo mundo olha para ela e fala assim, nossa, mas você é amado de Deus. Olha só que sorte a sua. Ou então quando ela tá doente, meu Deus, mas você não merece isso. Não, mas você é uma pessoa que está sempre orando, que está sempre de bem com a vida, você não merecia isso. A pessoa, ela tem amor, atenção, significância, visibilidade de uma forma doentia. E às vezes, tem pessoas que olham para isso de fora e falam, tem pessoas que não aguentam esse tranco. Ela tem essa necessidade tanta
de ser vítima, de ser a vítima da situação, que ela chega num ponto que, porque as escolhas erradas, elas são feitas pelo inconsciente, não é pelo consciente, porque ninguém acorda querendo dar errado, ninguém acorda querendo sofrer um acidente, ninguém acorda pedindo para ficar doente ou tramando ficar doente, ninguém faz isso de forma consciente, mas as necessidades que ela tem dentro dela fazem ela ir abrindo pequenas portas, seja porque ela escolhe tomar aquele caminho ou então ela atrai esse tipo de coisa. E aí as pessoas olham, ou essa própria pessoa que passa por esse looping de problemas e fala assim, quer saber de uma coisa? Onde está Deus que não vê o meu sofrimento? Onde está Deus que não vê que eu clamo, que eu faço tudo certo? E aí Deus está olhando assim para você com o olhar, deve estar olhando com o olhar de espanto, né? Falando assim, mas meu filho, minha filha, você escolheu. Você foi por esse caminho. Você quis fazer isso. A pessoa fala, não, eu não quis. Quis sim. Você fez essas escolhas e está culpando a Deus. E essas escolhas inconscientes é baseado nos traumas que nós vivemos durante a nossa infância. E aí, durante a vida, quando eu, como criança, não tenho aquilo que eu preciso, amor, cuidado, carinho, proteção, provisão, justiça, pertencimento. Quando eu não tenho isso, eu posso desenvolver de formas doentias mecanismos que vão me trazer tudo isso. Só que vai trazer da pior forma possível. Então, não vou trazer visibilidade através do quanto eu ganho. Pô, mas você se tornou um puta do empresário, tá faturando milhões. Parabéns! Até porque hoje em dia, né? Hoje em dia não, sempre. É feio. Meu Deus do céu, onde já se viu eu ganhar todo esse dinheiro? E a pessoa, às vezes, ela até ganha, ela até diz com a boca que quer, o consciente dela quer ganhar esse dinheiro, mas como ela aprendeu que é mais fácil entrar no reino dos céus, é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no céu, né? A pessoa, por conta de ensinamentos malucos, errados, porque a pessoa, o líder que ensinou isso tem uma deficiência de interpretação, de conhecimento. Então, a pessoa, para ser aceita por Deus, eu preciso quebrar. Eu preciso não ter dinheiro. Então, uma pessoa que tem já essa concepção, as chances dela não prosperar é grande, e se ela prosperar, a chance de quebrar também é grande. E ela vai fazendo pequenas escolhas, sem perceber. Então, quando você termina, por exemplo, um processo de análise comigo, uma das frases que vai ficar com você vai ser: cada um tem o que merece. Ah, já ouviram a frase, a vida é injusta? A vida não é injusta, a vida é justa, justíssima, justíssima, porque cada um tem aquilo que merece. E por que cada um tem aquilo que merece? Ah, meu Violeta, mas eu não merecia ser abusado. Então, esse abuso faz parte de uma necessidade ou dos seus pais, ou às vezes sua não, porque geralmente o abuso acontece quando criança, mas faz parte de uma necessidade dos pais. Ah, ninguém merece ter um filho com um problema. Esse filho faz parte de uma necessidade dos pais. Ah, Violeta, eu não merecia não ter dinheiro. Então, esse não ter dinheiro faz parte de uma necessidade sua. Dentro do processo terapêutico, você vai entender o porquê, como, onde isso nasceu, que caminhos eu tomo. Então, muitas vezes, a gente tem um relacionamento com Deus como se Deus fosse o nosso garçom, como se Deus fosse até de uma forma idólatra. Por quê? Porque assim como, né, a Bíblia fala da idolatria, dos ídolos, que eles têm boca, mas não veem, boca, mas não veem. Eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, ou seja, eles não têm poder em si. Tem gente que tem um relacionamento com Deus como se Deus fosse esse ídolo. Como se Deus fosse um sujeito tão distante, ou tão santo, ou tão longe, ou tão poderoso,
que ele não consegue olhar para mim, que eu sou muito pequena, eu tô distante dele. É tão longe que eu tô passando por isso porque ele não consegue me ver de tão pequeno que eu sou. Não sei se vocês estão conseguindo entender. E aí, quando tudo dá errado, a culpa é de quem? A culpa é de Deus. Deus não está vendo isso? Deus não vê o que eu passo? Deus não vê o que essas crianças, essas mulheres estão passando? E aí nós vamos lá para as 3 regras sistêmicas: pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Qualquer situação do planeta, do mundo, você vai colocar dentro dessas 3 regras, você vai ver que o mundo é justo. Por quê? Vamos pegar o exemplo da guerra? Tá, a guerra está lá acontecendo, tem todas aquelas atrocidades. Aquilo lá é falta do quê? Se você for estudar a história, pertencimento. Desde o começo, começa lá com os filhos de Abraão brigando. Porque um não se sentia pertencente frente ao pai. O pai pega o filho, o Ismael, bota para correr com a mãe dele. E como chama isso? Exclusão. Toda exclusão gera uma compensação. E a compensação é bonita? Ela é boa? Ela é agradável? Ela é legal? Não, não é. Toda vez que você exclui um ente do seu sistema, vai trazer para o seu sistema um desequilíbrio. E o desequilíbrio, ele gera equilíbrio através de alguma desgraça. Então, é uma briga, sofrimento, adicção. Por quê? Quando alguém é excluído, gera um sofrimento. E esse sofrimento, ele passa para o sistema. Então, essa frase, onde Deus estava sempre no mesmo lugar. Você que estava no lugar errado. Você é que foi tomando escolhas para estar no lugar errado. Muitas vezes escolhas inconscientes, mas ainda assim suas escolhas. Violeta, como que eu mudo isso? Entre no treinamento, aprenda sobre sistêmica. Não foi suficiente? Passe pelo processo terapêutico para você entender. Que depois, inclusive, o seu relacionamento com Deus se torna um negócio muito mais profundo. Porque não é um relacionamento com Deus de mazelas e migalhas. Não é um relacionamento com Deus do Deus diretor da escola, diretor do mundo. Não, é de pai. Ah, Violeta, mas eu não sei o que é pai. Claro, a pessoa nem sabe como é lidar com um pai. Um pai é bondoso, amoroso. Por quê? Porque a família dela já é disfuncional. E aí ela também não conhece amor de pai. Ou às vezes não conhece nem amor de pai, nem amor de mãe. Por quê? Porque essa família era disfuncional. Por que é disfuncional? Porque feriu as 3 regras sistêmicas. E aí essa família é disfuncional. Gera o quê? Uma geração disfuncional. E assim sucessivamente. Por isso que o autoconhecimento, ele é tão importante. Porque quando você se conhece, você conhece o outro e também você tem a chance de conhecer a Deus. Numa essência, numa profundidade que talvez você nunca tenha experimentado. Então, onde que estava Deus na hora da desgraça? Onde está Deus agora? Deus está no mesmo lugar de sempre. Mas o ser humano, pela história dele, desde o Éden, qual que é o histórico? Me afastar de Deus. Porque eu quero a minha autossuficiência. Eu quero ser dono do meu nariz. Eu quero o quê? Eu quero me separar. Então, a aula de hoje foi essa. Se essa for a nossa última aula, eu quero convidar você para o meu vídeo de agradecimento no final, tá bom? Se você está assistindo no YouTube, dá um like, compartilha enquanto estiver aberta, né? Se você assistir no YouTube, porque está aberta a aula ainda. E dá uma sapiada aqui no canal, conheça as playlists, tá? Onde nós fazemos um paralelo entre terapia e vida cristã, sistêmica e vida cristã, análise corporal e vida cristã. Você pode usar muitos desses conceitos aí na direção da sua igreja, na sua liderança. Então, eu te aguardo na próxima aula ou no próximo vídeo. Um abraço, tchau!